Tem surgido uma espécie de onda recente no cinema que eu acho muito positiva, que são de come of age femininos, protagonizados e dirigidos por mulheres, contando histórias femininas dessas mulheres se descobrindo na sua juventude e adolescência. E isso é muito legal porque geralmente come of age, mesmo quando tinham personagens protagonistas que eram mulheres, como alguns filmes tanto dirigidos quanto roteirizados pelo John Hughes, esses filmes vinham, por melhores que sejam, muitos são filmes ótimos, ou mesmo obras-primas, eles vinham com uma perspectiva muito masculina e com todos os vícios dessa masculinidade pode ter ao se olhar para essas personagens, para essas suas histórias particulares. Com esses novos filmes, a gente vê uma perspectiva feminina mesmo, mais aberta. E mesmo que esses filmes sejam todos protagonizados por mulheres, são dirigidos por mulheres, escritos por mulheres, eles vêm com um frescor diferente entre si. Eles têm abordagens muito diferentes, eles não são comparativos, mas eles estão dentro de um mesmo, não diga movimento, mas de uma mesma onda que está acontecendo hoje em dia e que é muito positiva. Porque muitas mulheres agora podem se ver realmente, se identificar mesmo nesses filmes com uma totalidade muito grande, assim. E isso é muito legal. E ao mesmo tempo, só para dar um exemplo, você vê que até quando um filme, lógico, que ele é dirigido por um homem como o H. Great, ele tenta acessar uma energia empática e um olhar empático ao tratar esse filme, assim, com uma sensibilidade que você não enxerga em muitos diretores homens quando vão abordar um material sobre uma personagem feminina e a perspectiva feminina dela. Então você tem uma abertura muito grande. O que é positivo também, como é positivíssimo esse movimento de filmes que abordam personagens femininas dirigidos por mulheres e muitos coming of age surgindo disso. E aí surge o Olivia Wilde com Booksmart, aqui chamado no Brasil de fora de série, mas vamos chamar ele de Booksmart só, porque o título brasileiro não sabe. E que vem também nessa linha de come of age, dirigidos por uma diretora mulher, com personagens femininas, numa perspectiva feminina, e que também se difere desses outros exemplos, trazendo uma coisa muito própria e pessoal para esse gênero. Essa estreia da Olivia Wilde na direção é uma estreia dela como diretora que começa com um pé muito direito, assim. Ela consegue ter um domínio estético, visual, narrativo principalmente, e de tom daquele universo todo, de como ela aborda os personagens, como ela vai construindo o filme, que é muito impressionante. Isso consegue dar uma cara específica e muito pessoal para esse come of age dela. E também é muito bom como ela consegue inserir no filme a própria ideologia dela, o próprio olhar que ela tem da vida, e pelo jeito que ela filma, por exemplo, cenas de sexo, como ela sutilmente mostra muito dela mesma dos próprios personagens, mostrando uma perspectiva muito feminina naquelas situações. Como eu já mencionei, a forma que ela dirige cenas de sexo ou cenas românticas mostra muito isso. Mas mais do que isso, ela consegue mostrar o psicológico, o emocional daqueles personagens, só com imagens, assim, filmando o quarto da Moga, protagonista do filme, a gente já tem uma ideia total de quem ela é, dos gostos dela, da ideologia dela. Sutilmente ela vai colocando coisas que faz a gente entender e se inserir naquele universo. O jeito que ela apresenta a escola. Tem uma cena fantástica no filme que ela começa filmando adolescentes numa situação que leva a uma piscina, que leva a um plano sequência dessa ida na piscina, vira um plano sequência da festa, que resulta numa briga, e a forma que ela filma, que a câmera observa as pessoas vendo essa briga, e sutilmente a câmera vai mostrando pessoas reagindo a ela num quadro distante, assim,
como a câmera pega isso, enquadra isso, ela consegue dizer coisas que ela não fala, mas ela mostra no audiovisual, que é a totalidade do cinema. Você não precisa falar sobre aquilo, mas você mostrar. E a Olivia Wilde mostra, ela tem uma direção muito segura nesse sentido, de uma direção muito visual, que diz tudo sobre os personagens sem precisar dizer muitas coisas sobre ela. E o domínio de tom é muito interessante, porque o filme ele começa apresentando os personagens, esse universo cômico deles, assim, mas um universo muito palpável, e ao mesmo tempo ele vai construindo isso, ele te insere nisso, ele te apresenta, ele faz você simpatizar com tudo aquilo, se inserir naquilo tudo, naquele universo todo. E aí ele vai para um segundo ato que é muito divertido, que é energético, que é anárquico, que é loucura atrás de loucura, que brinca com todos esses arquétipos que a gente conhece, como a Free Age, da noite que deu errado, lembrando Depois de Horas, do Scorsese, por exemplo, nessa loucura gradativa que os personagens vão se colocando durante uma noite, até achar um objetivo. Ele vai entrando nessa anarquia, e aí, por exemplo, tem passagens, uma cena que envolve o pessoal do teatro da escola, que é uma cena que tem uma sequência de animação, por exemplo, que abraça mesmo esse tom caricato, mas muito bem dosado, de você ser louco, de você extrapolar mesmo, e o filme faz isso. Tem uma cena com o diretor dela, também uma sequência que se passa num Uber, né, com o diretor dela, que eu não vou falar muito, mas também abraça esse tom. Então tem vários momentos de loucura nesse segundo ato, que é muito divertido, e quando o filme vai para o terceiro ato, que é uma parte mais emocional, intimista, em que ele desenvolve mais os dramas, dramas pessoais, internos dos personagens, que ele já pincela e externa nesse terceiro ato, ele consegue fazer isso com uma verdade, de um jeito tão palpável, que os tons poderiam parecer muito contrastantes, mas eles se assimilam e se casam de uma forma tão grande que é impressionante mesmo. Isso tudo alinhado com a direção de fotografia do Jason McDonaghy, acho que o nome dele é esse, Jason McCormick, não sei falar direito, vai estar escrito aqui, consegue desenvolver toda essa imagética de você entender aquele universo só com visual mesmo. A cena da piscina é um exemplo muito óbvio disso, que ela faz isso só com música, com a interpretação dos atores, que é uma coisa que ela consegue extrair muito bem também. Tanto isso quanto a apresentação do personagem, colocando eles cada um no seu espaço e tal. Então acaba que é uma direção muito rica mesmo, e acaba trazendo um ar muito próprio pro filme. E o roteiro do filme, que é escrito por 4 mulheres, entre elas a Suzanne Vogel, a Sarah Hine, Kate Silberman, a Emily Hepburn, acho que é esse o nome dela. É um roteiro que é muito inteligente, é muito sagaz, consegue construir muito bem a frases, piadas, soltar elas durante os diálogos e tal. Mas o mais importante é como ele consegue se encontrar com esse negócio da direção, em não ser didático e construir esse ponto entre o lance absurdo autoconsciente dele e uma realidade muito palpável, característica dos jovens, o que dá um senso de realidade pro filme, de pé no chão e uma gravidade para ele, mesmo sendo uma comédia, muito legal, que engrandece ele. Você tem o jovem rico, que parece só um esquisito, maluco, mas na verdade ele é doce e solitário. Você tem o popular da escola, que não é um babaca, que não é o popular padrão, loirinho, bonitinho, e que também não tem uma beleza padrão, e que se interessa por garotas que não são padrão também. Você tem as meninas malvadas do colégio, as populares, mas que não são tão malvados assim. Tem um lado bom também, como tem um lado ruim, como tem defeitos, como tem qualidades. Todos os personagens vão mostrando uma riqueza muito grande, estão conseguindo ser muito engraçados, mas muito reais. Cada coadjuvante que aparece na história, cada um do elenco, cada peça funciona, porque é um elenco muito bem escalado e muito bem dirigido. A Olivia Wilde consegue extrair interpretações muito boas dos atores, até por ela ser uma atriz também, e saber muito bem o que ela quer tirar desses atores, e ela acaba colocando eles de uma forma muito forte, que mesmo os que aparecem pouco, você não quer que eles saiam de tela. São personagens muito marcantes, assim, cada um deles, desde um serial killer, né, que não parece um serial killer, até o diretor da escola, interpretado pelo marido da diretora do filme, não da escola. Então acaba que cada personagem é muito rico e tem o seu papel muito bem
delineado na trama, e o filme consegue também quebrar esses clichês e estereótipos que a gente vê no gênero, mesmo que a história seja simples, porque não é sobre a história, a premissa, é sobre como você desenvolve ela. Então, por exemplo, eu colocar uma personagem lésbica e uma personagem gorda que não tem o corpo padrão, que é incentivado de forma machista e tóxica por Hollywood, por toda a sociedade. O filme coloca isso com uma ruptura do que é vendido por boa parte desses filmes do gênero, mas ele não trata isso como uma coisa fora do comum ou como um grande big deal da coisa. É tudo naturalizado, como tem pessoas assim que a gente conhece, amigos, a gente mesmo, que a gente vê no nosso dia a dia e tudo bem, como a gente tem amigos assim, como a gente tem namorados assim, como a gente tem parentes assim, e tudo é normalizado, nada é falado, nada é apontado, é tudo normal, são pessoas normais, que têm romances, pensam em sexo, isso é muito legal do filme também, como ele coloca as personagens femininas numa posição que aí você percebe mesmo que o roteiro foi escrito por 4 mulheres, que a diretora é mulher, porque ele coloca personagens femininas falando de sexo, falando, curtindo a vida, bebendo, se divertindo, como homens fazem nesse tipo de filme, e tudo bem, porque mulheres também fazem isso na vida real. Então é legal que o filme tome essa posição, até política, se você parar pensar, de colocar mulheres nesse tipo de comédia, fazendo esse tipo de coisa, com esse teor muito inteligente, muito consciente e mostrando que mulheres podem ser o que elas quiserem, que fazem o que todo mundo faz por aí, e é isso mesmo. Então é um roteiro muito inteligente e muito bem escrito, que sabe dosar muito bem esses tons, que a direção já consegue dosar, o que mostra uma conversa no filme em toda essa unidade. Como eu falei, a gente tem um elenco adjuvante muito forte, que mesmo quem aparece pouco rouba a cena, com destaque para os atores que fazem a Gigi e o Jared, que são maravilhosos, a Billie Lourd, filha da Carrie Fisher, e o Scarlett Gisondo, que faz o Gerald, que são ótimos e conseguem ser tanto a parte mais cômica, abertamente cômica do filme, né? A Gigi, principalmente, tem esse papel, e o Gerald é um personagem que acaba se revelando muito profundo e tem uma virada muito interessante, mas também cumpre esse papel muito bem. Mas uma das forças do filme é tanto as atuações das atrizes principais, e como o filme constrói o relacionamento entre elas. Tanto a Bernie Feinstein e a Caitlin Denver estão maravilhosas, são ótimas. Tanto a Molly quanto a Amy, mas a Amy é muito foda, assim. A Molly também é espetacular, mas Amy, você é foda. Mas tanto as duas conseguem tanto ser muito engraçadas, elas têm um time de comédia impecável, assim mesmo, assim, de soltar frases, uma comédia corporal mesmo, de olhares, de expressão, somando o fator físico das situações que os personagens se metem, das tiradas entre as duas, e também conseguem dar uma densidade emocional para as duas personagens que é muito interessante. Porque o que o filme constrói muito bem nessas duas personagens é que tanto a Molly quanto a Amy, como eu já citei, são duas personagens que fogem do padrão quando você começa a olhar e perceber as duas, assim. Porque que elas fogem do padrão estabelecido. Primeiro, a Amy é lésbica e a Molly não tem o corpo dito padrão, né? E as duas fogem dessa coisa estabelecida, da protagonista desse tipo de filme, como ela tem que ser a branca, heterossexual, de corpo perfeito, dito perfeito por uma sociedade que é LGBTfóbica e machista e que impõe um padrão de beleza imaginário para as mulheres. Então é muito legal essa abordagem que a Olivia Wilde faz, tanto na escalação do elenco, tanto na construção das personagens, de ir para esse lado. Mas isso também é legal porque isso nunca vira o primordial do personagem, nunca vira um negócio panfletário. Elas são assim, naturalmente, porque tem gente assim, e tudo bem, e você não é dito por ser assim. Elas são agentes da sua própria vida. Então, elas têm interesses, elas têm gostos, elas têm personalidades muito bem definidas. Como eu já falei, elas têm uma vida sexual ativa,
elas fazem besteira, elas erram, elas bebem, elas se divertem, elas têm viagens, digamos assim, né? Vendo os filmes vocês vão entender melhor. Elas, além de interesses, elas têm interesses românticos, como eu já falei, e elas não são definidas por isso. Elas são definidas por quem elas são. E tanto a Caitlyn Dever quanto a Bernie são muito boas em expor isso cenicamente durante o filme, assim. Elas têm uma sinergia, uma energia mútua no filme, uma química que é muito especial e conversa muito bem entre si. Se elas fossem as metades que se completam mesmo. Você consegue entender totalmente o relacionamento daquelas duas só pela forma que as atrizes interagem e tal. Que é um negócio que eu falei muito nos vídeos do Ponto Cego também, sobre o relacionamento dos personagens principais. Quando os atores têm essa química muito característica, muito forte, é muito fácil desenvolver o relacionamento. E com um roteiro inteligente, ele sabe fazer uma abordagem de amizade feminina como poucas vezes a gente vê no cinema. O que é um negócio que eu acho que tem muito a ver com o roteiro também, da diretora, essa mulher. Porque a amizade feminina no cinema geralmente é um negócio que não é muito destacado, ou então um negócio que acaba sendo tratado de forma problemática e tal. E aqui o filme faz um tributo ao que é ter uma amiga, ao que é essa amizade feminina. E é um tributo que é muito divertido, é engraçado, é bom de se ver, é agradável e ainda assim é muito bonito. É muito lindo ver a energia das personagens. Como isso vai combinando, como as duas se importam com todos os defeitos, todos os problemas que elas têm. Uma se importa muito com a outra e uma precisa da outra. Isso chega no ápice no final e em várias cenas das duas, mas é muito legal como o filme desenvolve esse tributo, essa carta à amizade entre mulheres. Eu acho que é o grande ponto de Booksmart. Como ele consegue ser essa carta de amor a você como mulher ter uma amiga, assim. Eu acho que é isso que o filme promove. Essa celebração do que é ter uma amiga. E ele faz isso de um jeito divertido, engraçado, real, absurdo na sua comédia, na sua abordagem cômica, mas muito pessoal e muito belo. E isso, eu acho que isso faz Booksmart um filme tão forte. E eu fico torcendo para Lil Wide fazer mais filmes e se desenvolver muito como diretora, porque eu vejo um futuro muito promissor para ela. Esse foi mais um Fiz Cinema. Meu nome é Diego Qualia. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deem like, ativem o sininho de notificação, compartilhem nas suas redes sociais, minhas redes sociais estão aqui. Me sigam. É isso, pessoal. E até a próxima. Tchauzinho.